capítulo 1, do versículo 9 ao 23. E a palavra do Senhor diz-nos assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há no céu, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui a palavra de Deus. Vamos dar início então. O nosso irmão Alberto, ele já passou para o versículo 19, se não me engano, mas vamos então dar início. Eu tenho um pequeno pensamento para poder compartilhar com os irmãos, ainda acerca do versículo 18. Eu vou ler o versículo 18 e diz assim: e ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Eu queria só, o pequeno pensamento é acerca da preeminência do Senhor. E nós vemos na palavra de Deus que mais ninguém tem a preeminência senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o significado de preeminência significa grandeza, primeiro e distinto. É algo distinto. Nós uma vez ouvimos uma mensagem do nosso irmão Peter, onde ele falava no nosso Deus como Ele é distinto. E isto é só revelado mesmo, esta característica é só mesmo de Deus. Este nosso Deus distinto, e nós vamos abrir e vamos ver como Ele é o único, e nós vemos o apóstolo Paulo a falar aqui à Igreja, hoje somos nós, o corpo de Cristo, e o apóstolo Paulo fala de Deus como distinto, ou seja, esta preeminência, e nós vamos abrir em Isaías, o profeta Isaías já falava à nação de Israel desta distinção de Deus. Vamos abrir então Isaías no capítulo 43, muito rapidamente, se algum irmão preferir ouvir, no capítulo 43... Isto a gente, quando se alonga um bocadinho no estudo, na oração, e depois o estudo é um bocadinho mais a correr, mas que o Senhor nos ajude. No Isaías, no capítulo 43, e eu vou ler do versículo 10 ao versículo 13. E nós podemos aqui perceber como o nosso Deus é distinto, e não há igual. E o profeta diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar
das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Nós vemos aqui a grandeza de Deus. E mais uma vez vemos o profeta aqui, como o apóstolo Paulo aqui frisa esta distinção de Deus. Nós vemos o profeta também dizer que não há ninguém como Deus. Não há antes nem haverá depois. Nada pode acontecer que Deus não saiba. Nada pode impedir que Deus concretize aquilo que Deus estabeleceu. Se está aqui escrito na palavra de Deus, o homem pode fazer o que quiser. Nunca conseguirá impedir aquilo que Deus estabeleceu. E nós vemos hoje Deus providenciar pela sua graça este parênteses onde todos têm oportunidade, mas isto um dia vai acabar. Este parênteses vai fechar. Pode ser hoje. Pode ser hoje. E que lugar é que Deus tem na nossa vida? Que distinção é que nós damos a Deus? Eu queria só muito rapidamente falar acerca de três pontos. Primeiro é de facto nós pensarmos, fazermos esta pergunta a nós mesmos. Que posição Deus tem na minha vida? Que distinção é que eu dou a Deus? Que preeminência Deus tem na minha vida? Cada um de nós possa fazer essa pergunta. E um Deus, como nós já vimos aqui, um Deus que é tão grande, um Deus que não há outro igual, um Deus que cuida de nós, um Deus que estabeleceu um plano para a sua igreja e por muito que o homem quisesse mudar o curso da história, ele não consegue, porque Deus é poderoso e Deus estabeleceu este plano. Nós hoje somos um povo privilegiado como o povo que nós somos, que é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja e nós temos este privilégio enorme. Então, se nós temos tudo isto e nós ainda temos algo maravilhoso, que é a nossa promessa, que é celestial. A nossa casa não é terrena, mas é celestial. É outra coisa ainda maravilhosa que nos vai acontecer. Nós pensarmos assim, se o Senhor me levar hoje, eu vou para muito melhor. Quando um irmão nosso está doente, claro que nós ficamos preocupados, mas ao mesmo tempo sentimos paz, porque sabemos que se ele partir vai para melhor. Claro que não é fácil a saudade, mas tudo isto que nós vivemos, então que posição é que Deus tem na minha vida? Ele de facto é distinto. Ele é distinto no meu tempo, no tempo que eu dedico a Ele. Durante o dia, o que é que eu faço? Como Deus distinto que Ele é, o que é que eu lhe dou do meu tempo? Que é algo que é precioso. Deus deu-nos o tempo para nós sabermos o gerir. Então vamos gerir como? Nós temos o livre-arbítrio de gerir o nosso tempo. Acordamos de manhã, lavamos-nos, cuidamos do nosso corpo, tomamos o pequeno almoço e vamos para o nosso trabalho. Fazemos 1001 coisas, todos nós fazemos tarefas diferentes. E então, e o nosso Deus está onde? Onde é que nós ali encaixamos Deus todo este tempo que Deus nos dá? Tiramos 5 minutos, tiramos meia hora, não tiramos nada? O que é que nós fazemos? Isto são perguntas para nós podermos meditar nelas. Primeiro, como Deus distinto, que tempo é que lhe damos? Segundo, as minhas decisões. As decisões que eu tomo. Os objetivos de vida que eu traço. Eu ponho Deus na equação, eu digo, Senhor, eu tenho este objetivo assim, mas que seja feita a tua vontade. Eu tenho feito isso? Ou eu tomo as decisões e depois peço a bênção do Senhor? Nas decisões, Deus tem tido preeminência na tomada das minhas decisões? Possamos pensar também nisso. Como tenho servido? Como tenho servido o meu Deus? Cada um de nós possa fazer uma retrospectiva da nossa vida. Muitos são novinhos, outros são mais velhos. E pensarmos assim, o que é que eu tenho feito para o meu Deus? O que é que Ele fez por mim? Ele deu o seu único filho para que eu hoje possa ser mais do que privilegiado em todas as coisas. Então, Ele deu tudo o que tinha. Ele deu o que tinha de mais precioso. Foi o Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Então, e o que é que eu lhe tenho dado? No serviço. O que é que eu tenho feito? E quando eu falo serviço, não pensem, irmãos, que é pertencer ao ministério dentro da igreja, em que eu também venho aqui participar e fazer isso. É na nossa vida, no dia a dia. Eu já nem falo na obra em si, de corpo de igreja, como nós somos, e que devemos também prestar um serviço, porque somos todos membros e cada membro tem uma função. E nós ainda há tempos víamos, não sei se foi o nosso irmão Manel Gomes que ele falou nisso,
Um membro, quando está inativo, acaba por ser um peso para os outros. Então, mas eu já nem falo nesta parte, eu estou a falar na questão do nosso serviço diário, o nosso testemunho, como crentes, lá fora, o nosso testemunho dentro do nosso lar. Que distinção tem feito Deus na minha vida para que eu possa marcar os outros lá fora, no serviço? E por último, o que é que eu tenho feito com os meus dons? Ou será que eu ainda não reconheci que tenho dons? O Senhor deu-nos dons, a todos nós temos dons. E temos-os desenvolvido para o Senhor? Que cada um de nós possa pensar nestes pontos e se Deus é distinto, se nós abrimos a nossa boca para dizer que Deus é distinto, então que Ele seja distinto na nossa vida também. Em todas as áreas, não só numas, mas em todas as áreas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu vou passar a palavra a algum irmão que queira dar um pensamento. Seu irmão Carlos? Não sei se algum irmão quer... O nosso irmão Alberto vai para o versículo 19, mas acho que para finalizarmos, o nosso irmão Carlos também ainda tem mais alguns pensamentos acerca do versículo 18. Não sei se algum irmão quer... Carlos. Eu vou passar então ao irmão Carlos. Eu gostava de deixar alguns pensamentos ainda sobre o versículo 18, antes de passarmos para o 19, então iremos ouvir o nosso irmão Alberto. Aquilo que o nosso irmão Fernando disse vem na linha um bocado daquilo que eu iria dizer. E tem a ver com o facto, e nós não nos podemos esquecer que o versículo 18 diz que ele é o primogênito entre os mortos para quem tu tenha a preeminência. E se vocês se recordam, e só avisa de recordação, primogênito, como eu tive a ocasião de dizer no estudo passado, e noutros estudos anteriores eu cheguei quando estudamos particularmente nos versículos anteriores, a palavra primogênito surgiu, há um versículo no Salmo 89, versículo 27, que eu vou citar, que diz assim: lhe darei o lugar de primogênito. Portanto, primogênito é mais do que etimologicamente primeiro gerado. Primogênito na Bíblia também é um lugar, um lugar ou um estatuto de preeminência, de distinção, como nós ouvimos agora. Lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. E a ideia é esta: falo-ei mais elevado. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo é aqui dito que é primogênito, quer dizer que ele foi colocado mais elevado que tudo. É um lugar de distinção, de facto. E como o Fernando disse muito bem, será bom que nós tenhamos o Senhor elevado nas nossas vidas. Não é Ele ser elevado, mas não é elevado nas nossas vidas. Aliás, há um pensamento que até posso dar já, que é o seguinte: hão de reparar que o versículo 18 diz: para quem tudo tem a preeminência. Não é ter a preeminência parcialmente. Aliás, não sei se vocês sabem, mas eu posso vos adiantar que a ideia, no contexto global que temos aqui, é que ele é preeminente no universo e agora vemos o preeminente na igreja. E ele em tudo deve ter a preeminência. É o Senhor ocupar o primeiro lugar. Ele ocupa o primeiro lugar no universo e ocupa o primeiro lugar na igreja. E isto é um assunto, para mim é um pensamento fantástico, que é o facto é o seguinte: vocês sabem que há pessoas que têm uma posição elevada, mas é relativo. Somos capazes de ter uma pessoa numa determinada posição elevada e tal, mas só a vemos assim nesta posição elevada enquanto a vemos assim nesta posição elevada. Porque se nós e ela entrarmos noutro contexto em que há pessoas mais elevadas, ela perdeu a relevância toda que tinha até ali. O Senhor Jesus Cristo não é uma pessoa mais elevada num determinado contexto e menos elevada noutro determinado contexto. Ele é o mais elevado em tudo. Seja na igreja, seja no universo, em qualquer lado por onde a gente vá, ele é preeminente em tudo, ele é distinto em tudo. E, portanto, não faria sentido, como ouvimos há pouco o nosso irmão Fernando estar a dizer, ele não ser elevado na minha vida. Porque ele em tudo deve ter a preeminência. Ele deve ter a preeminência no universo, deve ter a preeminência
Ele tem a preeminência no céu, ele deve ter a preeminência na igreja, ele deve ter a preeminência na minha vida. E é sobre isto que eu vos quero dizer alguma coisa. Sabem que a palavra, esta palavra preeminente, no versículo 18, para quem tudo tem a preeminência, se não estou em erro, eu também não percebo grego, mas segundo os entendidos, é a palavra protevo. E esta palavra vem da palavra protos. Vocês certamente se vão lembrar do nosso irmão Daniel, no estudo bíblico, e não só, e em mensagens que ele já deu, falaram muito no protos. Quando Paulo até dizia que eu sou o principal dos pecadores, ele utilizou a palavra protos. E a palavra protos quer dizer o primeiro, em primeiro lugar. Em tudo a preeminência quer dizer que ele deve ter o primeiro lugar. E ele tem o primeiro lugar no universo, ele tem o primeiro lugar no céu, ele deve ter o primeiro lugar na igreja, ele deve ter o primeiro lugar na minha vida. O que é curioso nós vermos na Bíblia é o que nós temos em 3ª carta de João, versículo 9. Se vocês abrirem a Bíblia na 3ª epístola de João, no versículo 9, sabem o que é que nós lemos? Nós lemos assim: tenho escrito à igreja, o apóstolo João diz assim, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Nós temos aqui um indivíduo numa igreja, chamado Diótrefes, que procurava ter o primado na igreja. Sabem que existem muitas igrejas e existem muitos meios que há pessoas que querem ter o primado lá. Querem ser os distintos, querem ser os únicos, querem ter o primeiro lugar. Está errado isso. Já tive a ocasião de dizer, e citei já várias vezes, e da última vez, ou da penúltima, eu referi, que na Bíblia nós temos o irmão segundo, temos o irmão terceiro, temos o irmão quarto, são assim mesmo chamados. Mas não temos nenhum irmão que é o primeiro, porque o primeiro lugar é reservado ao Senhor Jesus Cristo. Eu também tive a ocasião de dizer aqui há uns estudos atrás, eu vou relembrar, porque vem a propósito, que quando Miguel Ângelo estava a pintar, a fazer uma pintura fantástica, magnífica acerca do Senhor Jesus Cristo, antes dele a tornar pública, ele chamou um amigo, uma pessoa conhecida das relações dele, para lhe mostrar a obra de arte que ele tinha acabado de fazer. E gostava de ouvir a opinião dele sobre a obra que ele tinha acabado de fazer. E como qualquer obra que saía das mãos de Miguel Ângelo era uma obra magnífica, o amigo dele ficou impressionado quando ele tirou o pano e ele olhou para a obra que ele tinha realizado. E o Miguel Ângelo perguntou-lhe, então, o que é que dizes? E então era uma figura do Senhor Jesus Cristo, supostamente, em que ele tinha uma mão estendida com um cálice na mão. E o amigo do Miguel Ângelo virou-se assim, fantástico esse cálice. E o Miguel Ângelo, sabem o que é que fez? Apagou logo o cálice da imagem. Eu quero que a atenção seja dada só ao Senhor Jesus Cristo e não ao cálice. A nossa preocupação deve ser sempre que a atenção esteja focada nele e nunca em nenhum detalhe que não seja ele. E esse detalhe podemos ser nós. Não devemos chamar a nossa atenção para nós, mas para ele. É por isso que alguns pregadores, e fazem-no bem, quando às vezes pregam ou dão uma mensagem ou dão um estudo ou quer que seja, as pessoas chegam ao pé dele, o irmão deu uma bela mensagem, fui muito abençoado com o estudo ou com a mensagem que o irmão deu, e automaticamente esses irmãos dizem, glória seja dada ao nome do Senhor. Porque senão estão a desviar a atenção para ele, e não para aquele para quem deve dar a atenção, percebem? E eu percebo aquilo que as pessoas dizem, mas as pessoas têm que ter muito cuidado, porque o diabo é esperto. E isso pode ser uma ratoeira para esses crentes, se eles não tiverem cuidado. A atenção deve ser dada apenas ao Senhor Jesus Cristo, ponto. Ele deve ter a preeminência, ponto. Em tudo, ponto. Ele deve ter a preeminência na mensagem, ele deve ter a preeminência no estudo, ele deve ter a preeminência na igreja, fora da igreja, na minha vida, como nós ouvimos há bocado. Cuidado com os Diótrefes, eles existem, a Bíblia fala neles, e este Diótrefes era terrível, queria ser o mandão, queria ser o principal, e só atrapalhava e só prejudicava, em vez de ser uma ajuda, só atrapalhava. Bem, ele, portanto, deve ser o mais elevado, ele deve ter a preeminência, como nós ouvimos há pouco.
Vocês vão de reparar que na Bíblia, qual é o lugar que o Senhor Jesus Cristo ocupa normalmente porque Ele é preeminente, porque Ele é distinto, porque Ele é quem é, e porque Deus lhe deu o lugar que lhe deu, onde reparar. Primeiro, notem como é que Ele entra neste mundo. Ao entrar neste mundo, Ele não entrou num lugar qualquer. Eu vou-vos adiantar a revelação antes de lá chegarmos, que é o seguinte: nós vamos ver na Bíblia como é que o Senhor Jesus Cristo é sempre visto no meio. Porque quem está no meio é o alvo das atenções. Às vezes, as pessoas, como vocês sabem, estamos numa roda, não é? Estamos assim num grupo. E depois há alguém que de repente, sem se aperceber como, está no meio. E depois diz assim: é para você daqui, estou a ser o alvo das atenções. Ninguém quer estar no meio. Ou alguns querem estar no meio. Porque é o alvo das atenções. É o lugar de preeminência, é o meio. E o Senhor Jesus Cristo é sempre visto no meio. Por exemplo, quando Ele entrou no mundo, sabem onde é que Deus o fez aparecer? Sabem onde é que Ele nasceu? Ele nasceu, não foi em Portugal, para não. Nem foi em África. Oh, Nando, Ele não nasceu em Angola. Nem em Moçambique, quando eu nasci. Nem nasceu na China. Sabem onde é que Ele nasceu? Em Israel. Israel, Deus disse acerca de Israel que ia colocar Israel no coração da terra. No meio da terra. Sabem que Israel está no meio da terra? Eu lembro-me daqui há uns anos atrás, eu fui ajudante de campo de um almirante na NATO, no tempo da Guerra Fria, em Oeiras. E eu almoçava com ele, e com ele era eu, o chefe de gabinete, éramos os três. E tivemos muitas conversas à mesa sobre a Bíblia. A primeira foi quando eu estava a curvar a cabeça, na primeira refeição que eu almocei com ele, e eu curvei a cabeça para dar graças a Deus pela refeição, e ele perguntou-me se eu estava bem. Tu estás bem? E vira-se assim o chefe de gabinete. É a fé dele, Sr. Almirante. Porque eu já tinha conversado com o chefe de gabinete antes. É a fé dele, Sr. Almirante. Mas que fé é que ele tem? É assim uma fé diferente? E eu fui a porta aberta para eu expor o Evangelho ao Almirante à mesa, primeira vez. E isso conduziu a muitas outras conversas às refeições. E uma das vezes, exatamente para lhes mostrar a importância da Bíblia, e quero-vos dizer que este almirante, quando se foi embora, ofereci-lhe uma Bíblia, e tenho a dedicatória, até terei a fotocópia da dedicatória que lhe escrevi, tenho lá em casa. Ofereci-lhe uma Bíblia, e para lhe mostrar a importância da Bíblia, porque a Bíblia é mesmo importante, é a palavra de Deus. E quando estávamos a falar à mesa, reparem, nós estávamos a falar de um dos estrategas, de um dos homens mais influentes e poderosos no mundo, de então, no tempo da Guerra Fria. Sabem que ele era comandante em chefe da zona ibero-atlântica, que era uma das zonas mais sensíveis e críticas e estratégicas da aliança da OTAN, da NATO. E Portugal conseguiu um lugar de muita importância na altura, sendo comandada esta área foi sempre comandada por um americano, e esta área subiu de nível na altura e foi comandada por um oficial-general português, um almirante. E eu virei para ele, nessa altura estávamos em plena Guerra Fria, e eu virei para ele e disse assim: ó, Sr. Almirante, o problema não está em África, nem na América do Sul, nem na Rússia, ali ou acolá, e naquele lado e no outro. O problema não está aí, Sr. Almirante. Sabe onde é que está o problema? O problema está em Israel. E ele ficou sem olhar para mim. Eu disse: pode dar as voltas que quiser dar. O problema está em Israel. O Sr. Almirante há de pegar no globo e há de reparar como todos os continentes se encaixam uns nos outros. Repare na configuração dos continentes. E puxe a América do Norte, Central e do Sul e veja como aquilo encaixa na Europa e em África. Como um puzzle. Pega na Austrália e puxa para cima e veja como ela encaixa na Índia.
e o continente africano. E depois de juntar toda a terra, procure lá Israel, onde é que está? Está no centro da terra, onde Deus disse que os ia colocar. Sabe onde é que Jesus nasceu? No meio. Ele foi colocado no meio, alvo das atenções. Eu podia-vos falar muito mais acerca disso, mas não vou falar. Só quero dizer o seguinte. Quando o Senhor Jesus Cristo cá andava, e eu tinha aqui passagens para vos mostrar como é que Israel está no meio da terra mesmo, e o Senhor Jesus Cristo veio para o meio, porque o lugar dele é o meio sempre. Quando ele tinha 12 anos de idade e os pais foram com ele a Jerusalém para adorar, como vocês sabem, nós lemos em lemos em Lucas no capítulo 2 e no versículo 46, em Lucas 2, 46, nós lemos assim, tenho que procurar ser breve, nós lemos assim: e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Já viram qual é o lugar dele? Ele estava no meio dos doutores. Sabem o que é que isto quer dizer? No meio de doutores, ou ensinadores, mestres. Ele estar no meio deles significa que ele é distinto. É o mestre dos mestres. Aliás, coisa curiosa, eles faziam-lhe perguntas a ele, estavam admirados da sabedoria com que ele falava. O Senhor Jesus Cristo ocupa o lugar do meio sempre. Quando ele é menino, nós vemos-lo no meio dos doutores, naquela passagem. Nós vemos-lo também no meio, como vocês podem verificar, na sua morte. Quando chega a altura de ele ir e dar a sua vida, nós lemos em João no capítulo 19, no versículo 18, e podemos ler em João 19, 18, nós lemos versículo 17, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo 18, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Quando olhamos para a cruz, Jesus está no meio. É um lugar distinto. Enquanto que os outros que estavam ao lado dele estavam a perder vida, ele estava a dar vida. Ele é distinto, ele é único, ele destaca-se no meio dos outros, ele é diferente dos outros. Ele é muito acima dos outros. Lá no templo, no meio dos doutores, ele estava muito acima deles. E agora na cruz, ele está acima de todos os homens. Ele é diferente de todos. A mim ninguém me tira a vida, disse ele. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Ele estava a dar a vida. Ninguém lhe estava a tirar a vida. Ele é único. Quando depois o Senhor Jesus Cristo morre e ressuscita, e ele aparece aos seus discípulos, o que é que nós lemos em Lucas no capítulo 24 e versículo 36? Lucas 24, 36. Reparem bem o que é que lá está escrito. Em Lucas 24, 36. Mais uma vez nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo no meio, agora ressurreto. Na ressurreição, ele é visto no meio. Lucas 24, 36, que diz assim: e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz esteja convosco. Temos Jesus ressuscitado e ele agora vai ter com os discípulos e sabem onde é que ele é colocado? No meio. Ele era diferente. Tão diferente que eles até pensavam que era um espírito. Isto é um espírito? Não, sou eu mesmo. Porque ele é diferente. Porque ele é distinto. Não vulgarizemos o Senhor Jesus Cristo porque ele não é vulgar. Demos-lhe o lugar que ele merece. Não o metemos num canto. Não metemos à margem. Não metamos à margem. Ele deve ter o lugar principal, a maior atenção, o maior relevo, a maior importância. Como ouvimos há pouco. Depois o Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, ascende à glória depois de ressuscitar e agora está glorificado no céu. Onde é que vocês pensam que o veem lá no céu? Pensam que está lá num canto do céu? Sabem onde é que ele está no céu? Sabem qual é o lugar dele lá no céu? Em Apocalipse, no capítulo 5, e nos versículos 6 e 7, nós lemos onde é que está o lugar dele. Lemos assim: e olhei, diz João,
E eis que estava no meio do trono, notem, no meio do trono, e dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, que é o Senhor Jesus Cristo. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Vocês sabem de uma coisa? As testemunhas de Jeová, falsamente assim chamadas, têm um problema gravíssimo, aliás, têm muitos, de interpretação bíblica. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é unigênito, eles olham para aquilo etimologicamente e pensam que Ele é o único gerado. E que Ele foi gerado. Quando unigênito na Bíblia, à semelhança de primogênito, não quer dizer apenas etimologicamente o que quer dizer, mas na Bíblia tem um significado próprio e significa único nas afeições do Pai. Não tem nada a ver com geração. Ele não tem princípio nem fim. Ele é o Criador. Ele não é um ser criado. Quando a Bíblia diz que Ele é primogênito, não quer dizer que Ele foi o primeiro gerado, mas quer dizer que Ele tem um lugar distinto, superior, acima. Quando as testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem: Jesus Cristo, Ele está à direita do Pai. Onde é que está o Pai? Está no trono. Onde é que está o Filho? Está à direita do Pai. Mais um erro de interpretação bíblica. Afinal, onde é que está o Filho? Está no meio do trono. O que é que quer dizer à direita do Pai? Não quer dizer lugar secundário. É lugar de honra. À direita do Pai não quer dizer literalmente que está à direita do Pai, como se num lugar secundário, reputado para um lugar não tão importante, como nós poderíamos entender neste mundo. Sabe o que é que Salomão fez quando Salomão tomou o trono? Mandou chamar a mãe. E sentou-a, mandou-a sentar à sua direita, lugar de honra. Deu lugar de honra à mãe. Eu recordo-me quando era miúdo, e eu gosto de utilizar esta ilustração porque é real e pode nos dar a ideia do que é estar à direita. E isto aconteceu comigo como miúdo, não é? E então, na minha atividade profissional e na Marinha, e particularmente naqueles almoços com almirantes, etc., e outras entidades importantes, isso acontecia porque o protocolo assim obriga. Eu tinha um colega meu que era uma pessoa de famílias ricas e todas cheias de... Mesmo no dia-a-dia, eles respeitavam muito os princípios e os cuidados do sentar à mesa e do comer à mesa, etc. E um dia eu fui lá almoçar à casa dele. E sei que a mãe virou-se e disse assim: o Carlos, que é eu, senta-se aqui à minha direita. Fui o lugar de destaque. E eu era a pessoa mais importante. Passei a ser. Ser colocado à direita é o lugar mais importante. Na vida militar e no protocolo do Estado, mas isto aplica-se também na vida militar, que o princípio é o mesmo. No navio, vem uma pessoa qualquer a bordo e vai lá almoçar. O comandante senta-se num topo, imaginem, da mesa. No outro topo senta-se o imediato, que é o segundo comandante. O convidado que vai lá senta-se ao lado, a pessoa mais importante senta-se ao lado direito do comandante. É o lugar de honra. Sabem quem é a primeira pessoa a ser servida à mesa? Não é o imediato nem o comandante. A primeira pessoa a ser servida à mesa é o que está à direita do comandante. Isto aplica-se nos órgãos de soberania do Estado. Se o Presidente da República oferecer um jantar qualquer e vier cá não sei quem, não sei o que mais, onde reparar que quem senta à direita dele é a pessoa mais importante. E quem é servido à mesa primeiro é essa pessoa que está à direita dele. Sabem qual é a segunda pessoa mais importante? É a pessoa que está à direita do imediato. Porque é a segunda pessoa mais importante depois do comandante. E, portanto, é o que está à direita do imediato.
Isto só para vos dizer que o lado direito significa lugar de honra. E quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi sentar à direita de Deus, não significa lugar secundário, significa que é a pessoa mais importante. E se eles querem medir meças sobre o que a Bíblia diz, então querem ir ao pormenor do literalismo, então vamos lá ver de facto onde é que ele está. Está no meio do trono. Há dúvidas? Mas vemos isso não apenas no livro do Apocalipse, capítulo 5 e versículo 6, mas no capítulo 7 e versículo 17 também. E vocês podem ver no capítulo 7 e versículo 17, nós lemos mais uma vez já acerca do Nosso Senhor. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus lhes limpará dos seus olhos toda a lágrima. Ele está no meio do trono. Alguém tem dúvidas acerca de quem é o Senhor? Qual é o lugar que Ele ocupa? Que é o meio. É o lugar de preeminência. É o alvo das atenções. Por isso não admira que nós leiamos em Mateus, no capítulo 18 e versículo 20, Mateus 18, 20, muito rapidamente, Mateus 18, 20. Não admira nós lermos frases como esta, por exemplo. Passo a citar. O Senhor Jesus Cristo disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estão 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Quando há uma reunião, qualquer que ela seja, esqueçam lá esta reunião agora aqui, o princípio é o mesmo em qualquer reunião. Quando há qualquer reunião de crentes, sabem qual é o lugar que o Senhor deve ocupar, irmãos? O meio. Algumas igrejas há que quando fazem a ceia do Senhor, fazem uma roda e põem a mesa do Senhor ao meio, neste espírito de que o Senhor deve ocupar o lugar do meio. Evidentemente, nós não temos aqui condições físicas, logísticas, para facilmente fazermos uma situação destas, face à configuração da nossa sala e do mobiliário que temos aqui na sala. E o que é importante não é fisicamente estarmos feitos numa roda com a mesa do Senhor ao meio e adorarmos o Senhor, que naturalmente não está ali na mesa, não é? A mesa não é, é uma mesa, mas fica o espírito e o sentimento de quem o faz, porque nós podemos estar a fazer isso fisicamente e ainda assim o Senhor não está no meio dessa igreja. E podemos fazê-lo de outra maneira e termos o Senhor no meio. O que é importante é que Ele esteja no meio. Nas nossas afeições, como nós ouvimos o nosso irmão Fernando há bocado estar a falar. Ter lugar de distinção. Vejam, por exemplo, o que nós temos aqui em algumas igrejas. Querem ver o que é que nós temos aqui em algumas igrejas, muito rapidamente? Nós lemos, por exemplo, em Apocalipse 1.13. Apocalipse 1.13. Em Apocalipse 1.13 temos aqui conjunto de crentes. Neste caso, não importa que igrejas são crentes reunidos, formando uma igreja. Em Apocalipse 1.13 nós lemos assim: e no meio dos 7 castiçais, e ele depois mais à frente diz que os 7 castiçais são 7 igrejas. Sabem onde é que o Senhor está no meio das igrejas? Está no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E nós lemos no capítulo 2 e no versículo 1: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Nas igrejas ele está no meio. Ele não pode ter outro lugar que não o do meio. Que Deus nos ajude a, de facto, com todos aqueles pensamentos que nós já ouvimos antes, e particularmente na igreja e nas nossas vidas, darmos ao Senhor o lugar que só Ele deve tomar, e que não queiramos nenhum de nós ocupar nem um bocadinho que seja do lugar que só lhe pertence a Ele. Que Ele seja glorificado. Então, vamos ouvir o nosso irmão Alberto.
Um abraço para o irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro, este estudo bíblico, onde podemos adorar o Senhor Jesus através das Escrituras. A pergunta hoje, como introdução ao verso 19 de Colossenses capítulo 1, é a seguinte: o que é ser um cristão? Alguém pode dizer, é alguém que segue a Jesus, é alguém que vai à igreja, que reza, que lê até a Bíblia. Mas o que é ser cristão para você, que está interessado em amar e seguir a vontade de Deus? A Bíblia responde que ser cristão é alguém que vive em Cristo. De quem Cristo é a vida? E a outra pergunta que surge após esta é: em qual plenitude podemos viver em Cristo? Toda a plenitude de Deus seria a resposta. Fazendo uma introdução do verso 19 de Colossenses capítulo 1, lemos assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aparentemente, os colossenses estavam sendo influenciados e até mesmo sendo ensinados a ir além de Cristo. Ou seja, que Cristo não era todo suficiente para eles. Portanto, com este ensino e esta insinuação, filosofias e outras sabedorias humanas entravam e se infiltravam dentro da igreja. Eu já estive num seminário. Conheço muitos seminaristas, piedosos, tementes a Deus, que querem aprender da palavra do Senhor. Porém, ao estudar várias matérias, eles vão conhecer muitos homens de Deus através da história. Hoje, muitas vezes, nos apegamos a livros que falam da Bíblia, mas não estamos com o livro para falar na Bíblia. Livros que falam da Bíblia, temos muitos. Agora, um livro para falar na Bíblia, somente em e através de Cristo Jesus. Toda a insuficiência que pregavam e que precisavam ter algo mais além de Cristo, levaram os colossenses, e hoje muitos também, a uma vida de religiosos. Um grupo que cada vez mais cresce, procurando cerimônias, rituais, procurando então sinais exteriores, algo para evidenciar a sua crença e a sua fé. Outros procuram então superstições. São grupos que apelam para o asceticismo, autonegação, esforços pessoais, obras humanas. Pessoas que acreditam e respeitam em Jesus, porém querem algo além. E esse algo além é que nos afasta da palavra do Senhor. Paulo, portanto, sabendo deste problema, alerta a igreja, e a palavra aqui do verso 19, plenitude, parece ser a palavra-chave para entendermos todo o argumento do apóstolo. Ele segue falando muito mais, explicitamente, para uma sociedade como a nossa, uma sociedade pragmática. Hoje estamos na era da tecnologia, então precisamos de Cristo e algo além. Não pode ser por aí. Colossenses no capítulo 2, no verso 2, nós vamos ler: a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. E ele segue no verso 3. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. No verso 9 do capítulo 2 de Colossenses, continua nessa mesma temática. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no verso 10 do capítulo 2 de Colossenses, que ainda vamos estudar: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão plenitude. E para terminar, capítulo 3, no verso 3, pois vocês morreram e agora suas vidas estão escondidas em Cristo, em Deus.
E aí então essa grande declaração segue no verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória, em super alegria. O que é ser um cristão? Dizem por aqui, num ditado popular, que o pouco com Deus é muito. Ora, sendo assim, podemos fechar esta introdução do verso 19, declarando que não tem e nem precisa ter nada além de Cristo, alguém que tem tudo em Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.